E aí o desejo de trazer a família toda, mas isso para nossa realidade pega, né? E nós começamos a orar, desde que o Marcelo falou, nós começamos a orar. Eu tinha algumas milhas e eu tentei comprar de quem tinha milhas para somar com as minhas milhas, mas alguns amigos meus tinham acabado de viajar e não tinham essas milhas. Mas aí nós começamos a orar, continuamos a orar, e há um mês, uns 2 meses atrás, eu fui a Campinas, que é o interior paulista, e eu fui liderar um tempo de adoração de uma conferência que um pessoal de uma denominação chamada Nazareno, eles estavam fazendo, me chamaram só para liderar esse tempo de adoração. Não era nem para eu pregar, então era assim, eram os dias para eu ficar tranquilo mesmo, era só ter um tempo lá de liderar adoração e treinar algumas pessoas. E eu fiquei 5 dias em Campinas, e teve um dos dias que teve um pastor que eu conheço já há muito tempo, mas eu não tenho amizade com ele, não é alguém com quem eu me relacione, mas o Senhor falou no meu coração: compartilha com ele essa questão da viagem para a Inglaterra. Eu falei: tá louco, Senhor, eu não vou falar isso não. E não falei nada com ele. Isso foi numa quarta-feira, e o Senhor me incomodando, eu não vou falar nada. Eu sou assim com Deus, sabe? Eu não vou falar nada. Aí tudo bem, não falei nada. Quando foi na sexta-feira, eu fui para uma outra igreja do Nazareno, porque era uma conferência de uma semana em várias igrejas. Eu não sabia que esse cara era o preletor da noite também. Quando eu vejo o cara, aí o Espírito Santo: é dessa vez agora, chega junto. Eu falei: não vou falar nada, não vou falar. O cara me convida para jantar. Manga, tá tendo um churrasco da minha família, é aniversário do meu cunhado, você não quer jantar comigo? E eu ia dizer não. Pô, mas estava com uma fome. Pô, churrasco, pô, churrascaria boa. Falei: eu vou. E aí, no percurso da igreja até lá a churrascaria, eu comecei o assunto. Falei: porque ele viaja muito também, o cara é um desses caras que viajam fazendo conferências. Eu falei: rapaz, estou indo para a Inglaterra, para aquele assunto e tal. E você não tem umas milhas para me vender, não? Falou: Manga, rapaz, eu acabei de vir de Atlanta, teve um congresso nosso em Atlanta e tal, e eu fiquei completamente sem as minhas milhas. Aí o cara vira para mim e fala assim: mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, tua esposa vai para lá, rapá. Falei: o quê? Você vai ver como Deus vai levar tua esposa também para a Inglaterra. Falei: tá bom. Isso foi na sexta. Quando foi na terça, eu recebo um telefonema dele. Ele falou: e aí, meu irmão? E aí, e a passagem lá da tua esposa, como é que tá? Eu falei: não tá não. Eu não consigo, cara, eu tenho 30 mil milhas, faltam 30 mil milhas, ninguém quer me vender, eu não consigo. Estou quase que desistindo dessa. Falou: tá, me dá o número da sua conta, porque Deus falou comigo esses dias e disse que eu tenho que viver aquilo que eu prego. O cara pagou integral a passagem dela. Mas eu podia perder essa, né? Mas aí eu sou meio... Então Deus foi fazendo algumas coisas assim espetaculares para nós estarmos aqui, e tem sido assim muito legal, sabe? Esses dias tem sido muito bacana. Antes de mais nada, tem alguns cariocas aqui, o Nepomuceno e sua esposa. Nós temos uma dama e um lorde entre nós. Puxa vida, Luiz, meu grande brother, cara, de tantos anos, e de tanta gente aqui que a gente já se encontrou em eventos lá no Brasil, da Oficina G3, de Renascer, de tanto marcha e tanta coisa por aí, né?
Então eu quero agradecer esses irmãos queridos. E ontem eu conheci um Jesus, um Jesus Superstar que está ali. Jesus, fica em pé, querido. Pode sentar, Jesus. Esse foi o Jesus mais legal que eu conheci. Maluco, que Jesus! Jesus Superstar. Caramba, quando eu vi esse Jesus, eu falei, esse é o meu Jesus, cara. Meu Jesus é nesse naipe. Legal. É o seguinte, desde o ano passado, que nós temos ouvido, na verdade está completando um ano, que nós ouvimos falar da crise econômica mundial, dos problemas imobiliários que aconteceram nos Estados Unidos, os bancos que quebraram nos Estados Unidos, e essa crise acabou atingindo outros países, chegou aqui na Europa. Eu tive falando com alguns pastores, Marcelo, e alguns pastores aqui, dizendo que muita gente voltou para o Brasil. Teve pastores que perderam 70, 80 pessoas por causa, fruto aí da crise, enfim. E lá no Brasil também, nós tivemos uma situação um tanto complicada, e as pessoas tentando enfrentar esse momento todo, principalmente os mais abastados, né? O pessoal que tinha ações na Bolsa de Valores, como eu, que tenho muitas ações na Bolsa de Valores, fiquei assim, com muito problema. Mas teve gente que realmente, enfrentaram situações difíceis. Mas nós, no decorrer da nossa vida, nós enfrentamos algumas crises emocionais, algumas crises financeiras, enfim, nós passamos por alguns momentos, e é nesses momentos que nós precisamos de direção. E eu escolhi um texto, que é um texto que eu acho muito legal, porque é um texto que fala daquilo que eu sou. Porque às vezes eu tenho medo, sabe? Às vezes eu me vejo um tanto fraco, às vezes eu me vejo um tanto limitado, às vezes assim, eu me vejo em algumas situações um tanto complicadas por causa da minha humanidade. E esse texto, ele é interessante. Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas 20, e nós vamos colocar os slides. Cadê o meu amigo do slide? Já pode botar aí. O texto está aí, 2 Crônicas 20. O tema da nossa mensagem: direção em tempo de crise. O que Deus faz quando você não sabe o que fazer. Ok? Direção em tempo de crise. O que Deus faz quando você não sabe o que fazer. Ok? Quantas vezes nós estamos assim, né? Eu não sei o que fazer. Realmente, não tem momento que eu não sei, mas Deus sabe. Ok? Vamos lá. 2 Crônicas 20 diz assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, na NVI, tá bem? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Arazon-Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Na verdade, em outra versão diz que ele teve medo. Então, reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão?
Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Mas agora, ou melhor, vê agora como estão nos retribuindo ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desaminem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coroítas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Trecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Ok? Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aí, pode mudar o slide? Quando você não sabe o que fazer, Deus começa então a agir a seu favor. Ok? Lá no versículo 12, diz o quê? Vamos lá. Versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Quando você não sabe o que fazer, tenha certeza, Deus vai começar a agir em teu favor. Ele vai fazer, gente. Principalmente quando nós reconhecemos nossos medos, os fantasmas que nos assolam, os medos que trazemos dentro de nós. Vocês viram que o rei Josafá estava com medo. E nós muitas vezes enfrentamos situações de medo. Nós enfrentamos situações que muitas vezes eu não consigo resolver isso. É uma situação que foge. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é algo que esteja assolando a minha vida, a vida da minha família. Eu não sei o que fazer. Eu já estive em momentos que realmente eu não sabia o que fazer. E talvez você esteja vivendo assim, não é? Você não sabe o que fazer, não sabe. Agora, o interessante
é que Deus sabe. Deus, Ele realmente sabe. Então, quando você não sabe o que fazer, Deus, então, Ele começará a agir em teu favor. E aí as coisas vão começar, as estratégias divinas, as mobilizações divinas, as atuações divinas. Uma prática que nós temos, e que eu uso muito, assim, de falar muito, é que o importante é nós vivemos naturalmente sobrenatural. É onde o sobrenatural acontece no natural. Aonde eu não preciso ter fumacinha, aonde eu não preciso ter nenhuma mágica, aonde eu não preciso de fazer muita coisa, mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, Ele o faz. Ele vai fazer. No seu tempo, mas Ele vai fazer. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão, quando nós precisamos de direção em tempo de crise, é que o nosso Deus, Ele realmente começará a agir em teu favor quando você não souber o que fazer. Você não sabe o que fazer? O medo está aí, a aflição está aí, o desespero está batendo a porta, a angústia está aí te incomodando. Então faça o seguinte: coloque-se diante do Senhor e deixe Ele agir. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos agir, não é verdade? Nós temos uma imensa facilidade de querer dar o nosso jeito. Nós gostamos de dar e tem mais, nós ainda temos algo que nos persegue, que é o jeitinho brasileiro. E isso é real. Isso é real. Aonde eu tenho ido aí, eu tenho visto alguns buscarem essa estratégia do jeitinho brasileiro. Agora, queridos, não tem jeitinho brasileiro não. Tem horas que mesmo que você tente, naquele teu carisma, naquela tua bravura, tem momentos que Deus fala: não, agora é comigo, agora eu vou agir. Então deixe Deus agir. Quando você não souber o que fazer, deixe Ele começar a agir, e Ele agirá ao seu favor. Ok? Um segundo ponto: quando você não sabe o que fazer, Deus, Ele se revela como um Deus zeloso. Ok? A partir aí do verso 14, nós vamos ver isso, como Ele foi zeloso com outros, né? Olha aqui. Então o Espírito do Senhor veio sobre José, filho de Zé Neto. Olha, ele já usa pessoas, já tinha feito, ele já havia se mostrado tão zeloso, tão fiel com outras pessoas, usando outras pessoas, agindo na vida das outras pessoas. Então ele também, ele se revelará zeloso para com você, principalmente quando você não souber o que fazer. Você estará experimentando na sua vida o zelo de Deus para com você. Deve estar pensando: mas como é que é isso? Como é que Deus vai ser zeloso comigo? Espera aí. Com que Deus você está se relacionando? Com carrasco? Porque alguns se relacionam com Deus que é um carrasco. Alguns se relacionam com Deus que é um Deus extremamente mau. Não é esse o Deus das Escrituras. Não é esse o Deus de bondade e graça que nós encontramos sendo anunciado pelo seu Filho Jesus Cristo. Não é. O Deus que é apresentado por Jesus é aquele que Ele apresenta ensinando aos seus discípulos quando Ele conta a parábola do filho pródigo. É o Deus que
O Deus que Jesus apresenta é esse, que acolhe, que recebe, que deixa ir, né? Esse é o Deus do qual Jesus está anunciando. Gente, eu tenho visto pessoas viverem com um Deus tão difícil, um Deus tão carrancudo, um Deus que te aprisiona e as pessoas levam sobre si um jugo pesado. Eu não quero viver com esse Deus, não. Porque quando eu olho para a vida e a obra de Jesus, quando eu olho para aquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos, a forma como ele apresenta o Pai, é algo tão lindo, é algo tão fascinante. Realmente é esse Deus zeloso, principalmente para com aqueles que são dele. Vale ressaltar aqui que esse povo é o povo dele, ok? O texto está claro, que Josafá em todos os momentos ele diz, Judá e Jerusalém, é o povo do Senhor, é o povo de Yahvé, é o povo do Deus Todo-Poderoso. Espera aí, é o meu povo, e eu sou zeloso com eles. E você, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, você também hoje faz parte do corpo de Cristo, você é povo de Deus, ok? Nós temos que assumir isso, gente. Nós fazemos parte desse povo, nós fazemos parte daqueles que foram alcançados pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos alcançou. Então, você estará vendo na sua vida Deus se revelando como um Deus zeloso, que cuidará de você, que cuidará das situações da sua vida, que cuidará das inquietações, que cuidará das crises existenciais que muitas vezes nós enfrentamos na caminhada. Porque eu tenho visto muito cristão hoje enfrentando em crises profundas da alma, muitos. Tem muita gente hoje tendo que tomar antidepressivo. Minha esposa trabalha com isso. Então ela muitas vezes está trabalhando com pastores que piraram, gente que enlouqueceu por causa de uma crise profunda. Crentaiada está ficando tudo doida. Porra, vou te dizer uma coisa, como tem crente louco, nossa, crente assim que... Então a gente tem encontrado pessoas, quando você começa a falar com ela, mas elas estão assim num aprofundamento da alma, elas estão numa crise existencial tão grande, e é nessa hora que nós temos que falar a elas que Deus se revela de forma zelosa, de forma carinhosa, de forma amorosa para essas pessoas. Gente, eu não recrimino, não. Eu não recrimino essas pessoas dizendo que você é um bola murcha. Não, de jeito nenhum. Vem cá, chega para perto. Chega para perto. Principalmente quando são líderes. Hoje, as pessoas que se sentem mais sozinhas, sabe com quem são? Os pastores. Os pastores são seres sozinhos. Eles estão aqui, no meio do corpo de Cristo, mas eles se sentem sozinhos, sabiam disso? E muitos hoje estão precisando procurar psiquiatras, psicólogos, porque estão vivendo... Eu sei porque eu convivo, eu trabalho com isso, de chegar com sentar e ouvir, e acolher, de... Olha, os caras estão... Uau! Mas nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele se revela de forma zelosa quando eu não sei mais o que fazer. E tem horas que realmente, não é? A gente não sabe o que fazer. Mas tem mais. Em terceiro lugar,
Quando você não sabe o que fazer, Deus então focaliza especificamente em seus problemas. Versículo 15, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, sim, lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. Então quando você não sabe o que fazer, Deus então focaliza especificamente em seu problema. Qual era o problema daquela gente? Medo. Específico. É isso aqui, ó. É isso aqui o problema? Então espera aí. Então eu vou vou agir nesse problema. Esse é o problema maior? É isso aqui que está te incomodando? Então espera aí. Eu vou dar um jeito nesse troço. Será que Deus nessa manhã não está focalizando aquele problema específico? Será que talvez você não tenha que colocar diante do Senhor especificamente o problema? É esse que eu não consigo, Senhor. É esse que eu não consigo resolver. Será que não chegou a hora de você ser específico e falar: é esse eu não consigo? E aí ele vai agir de que forma? No problema específico, ok? Ele estará focalizando especificamente no problema do qual você não consegue resolver. E aí ele começa a agir. Não tenham medo, porque o problema qual é? O problema é o medo. É isso que está incomodando. É isso que está te incomodando, Josafá? É isso aqui que está te deixando sem dormir? É isso que tirou a tua paz? É isso que inquietou a tua alma? Então é agora, é aí que eu vou agir. Irmãos, que nós possamos ser específicos, né? Ou melhor, na verdade, é Deus quem sabe. Porque quando eu não sei o que fazer, Ele já focalizou. Ele já disse: é isso aqui que você não está conseguindo, não é? É isso aqui que não está dando para você resolver, não é? Então espera aí. Então eu vou te ajudar. Eu vou estender minhas mãos de graça, de amor, de misericórdia, de livramento, de libertação em relação à sua vida. Ok? Agora, quarto, quando você não sabe o que fazer, Deus trata de pôr ordem ao caos emocional. Não tem como alguém enfrentar uma crise sem que essa crise atinja o seu emocional. Ok? O que eu estou querendo dizer? Você se torna uma pessoa irritada, tá? Amarga, principalmente nos relacionamentos interpessoais, principalmente no seu relacionamento conjugal. Você começa a ter já conflito no relacionamento conjugal por causa de uma crise. Então, primeira coisa, Deus vai agir aonde? Opa, deixa eu tocar aqui no teu emocional. O versículo 17 diz que vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Mas deixe que eu vou agir no teu emocional. Deixe que eu vou te dar ânimo.
Deixa que eu vou te jogar umas adrenalinas aí para tu se posicionar, porque quem é que consegue se posicionar na crise? Quem é que tem força para isso? A gente nem se levantar consegue, não é? Se não tiver a ajuda dele, como é que você se posiciona? Como é que você se levanta? Gente, eu estou falando aqui com o pé no chão, estou falando com gente. Pensa quando você está enfrentando uma crise, como é que você fica? Tem gente que não consegue nem sair da cama. Tem gente que adquire a síndrome de pânico e simplesmente não consegue nem mover o pé, nem o dedo do pé. De tanta pressão. Por isso que eu estou dizendo, quando você não sabe mais o que fazer, é ele quem começa a agir no caos. É caos, não é qualquer coisinha não. O que nós temos percebido são pessoas que estão vivenciando um caos emocional, choram sem parar, é um negócio. Fora que hoje tem muitas pessoas dentro das nossas igrejas que tem uma bipolaridade. Tem muito crente bipolar, tem muito crente DDA. Gente, vocês estão achando, tudo que eu estou falando são as coisas modernas hoje. Se você for procurar um psicólogo, ele já vai olhar para você e falar: você é DDA. É déficit de atenção. São pessoas que você fala, ela está olhando para você, mas ela não está prestando atenção no que você está falando. Distúrbio. Como é que é, amor? Distúrbio de déficit de atenção. Transtorno, né? Então são pessoas que elas. Tem gente que você dá uma coisa para elas, elas dizem que vão fazer, elas não conseguem. Elas são tão, mas elas não conseguem focar. Elas fazem várias coisas ao mesmo tempo e acabam não fazendo nenhuma. É real, gente. Isso é fruto da pós-modernidade. Essas são diria que as enfermidades modernas. O homem moderno hoje vivencia isso. E aí? E como é que nós vamos na caminhada com o Senhor caminhar? Aí ele diz: espera aí. Primeiro, quando você não souber mais o que fazer, uma das coisas que eu vou fazer é resolver o caos emocional. Vamos dar um equilíbrio. Vamos botar um pouquinho de equilíbrio, porque senão você não vai aguentar, senão você não vai conseguir enfrentar. Senão você não vai conseguir sair dessa situação. Senão você não vai conseguir buscar o caminho ou o meio que eu tenho para você. Para a gente poder alçar voos, irmãos. Para tudo aquilo que o nosso amado Pai tem para a nossa vida. Ok? Mais um item. Quando você não souber o que fazer, Deus, Ele nos recorda que Ele sabe exatamente o que fazer. Ok? Versículo 20 vai dizer o quê? De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Quando você não souber o que fazer, Deus nos recorda que Ele sabe exatamente o que fazer, porque Ele nos faz lembrar daquilo que já foi dito, daquilo que já aconteceu, daquilo que já aconteceu na vida de outros homens, naquilo que Ele deixou como promessa, naquilo que é fundamento da nossa vida, e Ele vem nos recordar. Mas espera aí, tu não se lembra daquele período, daquele momento, daquela tua fase, daquela tua situação?
Tu não se lembra do que eu fiz, não? Você não se lembra do que eu fiz com você? Você não se lembra do livramento? Você não se lembra como a coisa mudou? Eu queria que você hoje se lembrasse daquilo que Ele já fez na sua vida. Porque tenham fé nos profetas do Senhor. Quando você não souber mais o que fazer, meu irmão, o próprio Deus, o nosso amado Deus, Ele estará nos lembrando. Ele estará trazendo preciosidades para o nosso coração e mostrando exatamente aquilo que Ele fará na sua vida. Olha, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser por esse caminho. Ele vai te mostrar, Ele vai trazer isso no seu coração, Ele vai trazer essa preciosidade na sua vida, principalmente quando você não souber o que fazer, ok? Porque eu percebo que existem momentos que nós simplesmente não sabemos o que fazer. O ano passado eu vivi um ano que eu não sabia o que fazer. Em algumas situações que nós enfrentamos, que eu falei: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. A única coisa que eu farei agora é buscar a Tua presença. O resto, o Senhor que vai fazer. Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho forças emocionais para resolver situações como essas, que primeiro foge da minha alçada. Eu não estava preparado para enfrentar isso. Mas se o Senhor está permitindo que isso aconteça, então, Senhor, faça. E sabe o que Ele diz? Então eu vou fazer. Fique tranquilo. Eu tenho dito, e minha esposa sabe muito bem disso, irmãos, se eu não sentir paz, eu não faço nada. Eu não dou um passo. Se eu não sentir paz, não adianta. Pode ser quem for, pode falar quem quiser, eu não dou um passo. Se eu não sentir paz. E tem mais. Além disso, tem a minha esposa. Tem minha esposa. Quantas vezes que eu já cheguei convicto, é isso. Aí eu ia compartilhar com ela, ela dizia: mas Manga, você não tem o DNA. Ou melhor, isso não tem nada a ver com você. O teu DNA é outro. Não adianta tu envolver com isso. Mas está tudo certo, mas eu... Querido, pensa bem. Você não tem essa característica. Putz, eu falei: meu amor, mas você quer que a gente perca essa oportunidade? Meu querido, perca essa oportunidade. Passaram-se 3 anos desde que eu dei ouvidos ao que ela disse. Passaram-se 3 anos. E foi bom ter ouvido a ela, porque deu tudo errado no projeto que os caras tinham apresentado. Deu tudo errado. Imagina se eu tivesse envolvido com esse troço. Mas eu estava convicto. Eu estava falando: essa é a vontade de Deus. Eu já estava me vendo, sabe quando você elocubra, sabe quando você já sonha, sabe quando você já... Aí eu vou conversar com a donzela, ela diz: Manga, olha melhor para o teu coração. Você sabe que esse não é o teu DNA, esse não é o teu genoma, né? Todo científico. E eu olhava assim e falava: pô, tu tá me quebrando, né? Puxa vida, meu. Tu tá me arrebentando, meu.
Eu estava tão convicto, eu estava tão certo. Poxa, isso ia ser tão bom para a gente. Não, meu amor, não vai ser bom para a gente. Irmãos, tenham fé naquilo que o Senhor já disse, naquilo que o Senhor já fez, naquilo que Ele, de uma certa forma, já mostrou para você, e Ele, na verdade, o fará novamente. Amém. Ok? E por último, quando você não souber o que fazer, Deus, Ele se ocupa em nos orientar em cada detalhe naquilo que precisamos fazer. Versículo 16. Versículo 16. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Ele vai dizendo. Irmãos, tem momentos que quando nós não sabemos o que fazer, o nosso Deus, Ele vai nos orientando em cada detalhe. Ele vai dizendo, faça assim. Ele vai dizer, opa, para, não faça nada, espere. Ele vai te conduzindo. Agora, é fácil ser conduzido por Ele? Não é. Primeiro porque nós somos precipitados. Primeiro que nós temos uma dificuldade tremenda de desacelerar, nós somos acelerados. Né? E eu tenho certeza que o Senhor aqui está falando hoje, que existem pessoas aqui que precisam desacelerar. Desacelerar para ouvir a voz dEle. Talvez você esteja vivendo dias que você não está parando para ouvi-lo, e Ele quer falar com você. Ok? Tem momentos que com Ele, dentro dessa orientação, quando você não sabe o que fazer, que Ele vai dizer, opa, vai por aqui. Ele vai dizer, procure o Marcelo, vai lá falar com ele. Ele é assim. Ele vai te dando algumas diretrizes, Ele vai te dando algumas orientações, Ele vai te mostrando alguns detalhes que são necessários para que você encontre aquilo que Ele preparou para você quando você não sabe o que fazer. Simplesmente Ele vai te dando as dicas, Ele vai te iluminando o caminho, Ele vai te orientando, Ele vai falando, opa, é isso aí, você vai ver agora o que vai acontecer. E daí você vê o livramento, você vê, você experimenta a paz, você começa a vislumbrar a esperança, você começa a ver coisas se abrindo, coisas se movimentando, você vai falar, meu Deus, que fascinante, que coisa linda, que coisa espetacular, eu nem esperava por isso. Né? Tem coisas que eu falo, mas meu Deus, eu não esperava por isso, Senhor, uau. Uau! Tipo assim, eu não fiz nada, o Senhor fez tudo. Mas eu não fiz nada. Mas não é bom quando você não faz nada? Quando Ele faz tudo. Na verdade, gente, eu não quero fazer mais nada. Eu só quero que Ele faça. Não, eu só quero que Ele faça. Que Ele, puxa vida, me tire das situações, me tire das inquietações que muitas vezes eu estou aí preso. Direção em tempo de crise, o que Deus faz quando você não sabe o que fazer. Eu dei para você aí 6 dicas, né? Que nós encontramos nesse texto, que nos ajudam a enfrentar. Direcionamentos, nós precisamos de direção. Principalmente quando a gente já não sabe mais o que fazer. E como nós estamos vendo aí, Ele vai nos dar as diretrizes, os detalhes. E eu gosto quando Ele me orienta com detalhes. Esse é meu lado feminino, eu gosto de detalhes. Mulher é um negócio de louco.
né? Mulher tão detalhista, né? A minha esposa chega e fala: você não viu? Eu vi o quê? Viu o quê? Mano, você não notou nada. Eu olho para ela. Acho que você cortou o cabelo. Eu já aprendi uma coisa, Marcelo. Cara, quando tua mulher cortar o cabelo, nunca fale que não ficou bom. Fale, não. Hã? Você fez isso recentemente? Você não, ó, gente, aí, vocês dois aí, bonitão, aí. Entendeu? Quando ela vê com aquele, que tu olhar, fala. Ele, cara, elas percebem a sobrancelha nossa. Elas percebem. Cara, elas têm a manha. Elas percebem. Sem a gente falar, ela fala: você não gostou, não foi? Oh, mas eu não disse nada. Eu não falei nada. Eu não tive uma expressão. Mas só o respirar já diz tudo, né? Como é difícil a nossa vida de homem, não? Puxa vida. Então, eu tenho esse lado meio, sabe, às vezes eu gosto desse lado feminino na minha alma, entendeu? De descobrir os detalhes que o Senhor tem, dele mostrar e falar: Senhor, estou vendo, estou vendo. Ainda mais para mim, que, para eu pegar esses detalhes, puxa vida, meu, tem uma dificuldade. Mas eu tenho aprendido com ela a descobrir, né, na natureza, a beleza do Senhor. Às vezes eu estou andando, ela, olha a lua. Eu falei: cadê a lua, meu Deus? Não, cadê a lua? Olha, mano, que beleza é a lua. Olha aquelas nuvens, olha o detalhe das cores. Eu acho que ela, se vivesse aqui na Inglaterra, ia ficar doida, porque aqui é tudo definido, né? As estações. Então, quando chegar, agora que está chegando o outono ali, ia falar: nossa, aquelas folhas estão laranjas, e aquelas estão mais avermelhadas, e aquelas estão detalhes. E com o Senhor é assim. Com o nosso Deus, quando você não souber o que fazer, Ele vai te mostrar os detalhes. E aí você vai perceber, e aquilo vai te trazer paz, aquilo vai te trazer alívio, e aquilo vai trazer equilíbrio, e aquilo tirará você da situação ao qual você está enfrentando. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ok, vamos ver o que o Espírito Santo quer fazer aqui entre nós, não é? O primeiro convite que eu quero fazer é um convite muito carinhoso, muito carinhoso. Eu falei aqui da forma como as pessoas hoje enxergam Deus. Talvez você esteja convivendo com Deus, ou talvez nem Deus exista na sua vida, mas talvez você esteja convivendo com Deus muito ruim, que te maltratou muito, muito carrasco. Quem sabe hoje você não queira entregar-se a esse Deus de graça, a esse Deus de bondade, de amor, a esse Deus que, quando você caminha com Ele, tem as dificuldades. Eu não estou eliminando, não estou dizendo, te convidando, dizendo que não tem. Mas vocês viram aqui que quando você não sabe o que fazer, Ele vai te ajudar, ok? Então eu gostaria de orar primeiro e queria te convidar, porque para mim, gente, seguir a Jesus é algo muito legal, muito fascinante, muito fascinante. Então eu queria convidar primeiro convite que eu quero fazer é para aquelas pessoas que querem ter uma experiência real com essa pessoa fascinante que é a pessoa de Jesus Cristo. Se você verdadeiramente está dizendo: eu quero, puxa vida, é isso que eu preciso, eu acho que é isso que vai mudar a minha vida, eu acho que é isso que vai me fazer uma pessoa feliz, eu acho que é isso que vai me tirar da situação, então venha. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Se você nessa manhã deseja ter uma experiência com Cristo Jesus,
da qual você nunca teve. Talvez você nunca tenha feito isso em toda a sua vida, mas hoje, pela essa manhã, você tenha sido convidado por alguém, algum amigo falou com você, e você veio aqui, e talvez dentro de você está uma crise, uma coisa. Eu quero te convidar a você entregar-se a Jesus. Nem quero que você levante a mão, quero que você venha, entendeu? Que você tome essa decisão de seguir a Jesus como Senhor. Desde o momento que Ele se torna Senhor da sua vida, uau! Algo muito especial acontece. Então, se você deseja, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir com força, com coragem. Eu sei que às vezes a gente entra numa luta no público, né? Imagina fazer isso publicamente, mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário você tomar essa decisão. Primeiro, eu não conheço ninguém, são poucos aqui que eu sei que são seguidores de Cristo, mas os demais não sei. Não sei se você é um seguidor de Cristo. E quem sabe hoje você não queira se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu não estou te chamando para ser crente nem evangélico. Estou te chamando para ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, que é bem diferente. Ser discípulo de Jesus é outra onda. Se você deseja, então saia do seu lugar e venha no nome do Senhor. Esse é o primeiro convite que eu estou fazendo. O segundo convite que eu quero fazer é com você que não está conseguindo desacelerar para poder ouvir a voz do Pai. Pode vir à frente, eu também quero orar com você. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração e está falando fortemente com você, saia do seu lugar e nós vamos orar com você, para o Senhor tocar na sua vida, para você poder ouvi-lo, ok? Esse é o segundo convite. Tem o primeiro, esse segundo, e o terceiro convite é com você que não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. A coisa está muito difícil. Muito, mas muito. Você disse, é o que eu estou precisando. Realmente eu não sei o que fazer mais. Quem sabe o Senhor queira tocar em você hoje. Pode vir para frente, em nome do Senhor Jesus. Então tem esses três.